E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer algumas curiosidades bem legais desses 4 baralhinhos aqui e vou mostrar para vocês que com esses 4 baralhos a gente consegue ter 4 pontos de vista diferentes sobre cada carta do tarô. Né? Então eu vou começar explicando para vocês o que são esses tarôs, depois a gente vai falar sobre os arcanos maiores e num outro vídeo, talvez saia essa semana ainda, nós vamos falar sobre os arcanos menores, tá? Então já deixa aí o seu curtir, deixa o seu like, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vem comigo pra gente conhecer esses 4 baralhos. Bom, os 4 baralhos que eu trouxe para vocês são esses aqui. Nós temos o meu baralhinho queridinho, que eu sempre uso para as leituras, que é esse da Pamela Colman Smith, que na verdade é a ilustradora desse baralho, né? E durante muito tempo ela foi meio que desprezada, né, no mundo do tarô, porque ela é a ilustradora do tarô de Waite, né? E o Waite sempre foi reverenciado e ela foi meio que esquecida. Né? Então esse baralho aqui eu comprei ele exatamente porque ele traz essa visibilidade para Pamela. Né? Então eu achei bem legal. Ela era uma mulher bem discriminada na época, era sempre acusada de bruxaria. Né? Tem alguns vídeos na internet falando sobre a história dela. Então eu achei legal. E esse é o baralho que eu sempre uso, né, para fazer as minhas tiragens. Todo mundo que se consulta comigo, é esse o baralho que eu utilizo. E nós temos alguns complementares. Ele vai dar a nossa primeira visão do tarô, né? A primeira visão dos arcanos. E aí nós temos alguns complementares. Nós temos o Before Tarô e o After Tarô, que vão dar uma linha cronológica desse baralho, né? Então o Before ele vai mostrar um pouquinho o que acontece antes, em momentos antes dessa cena. E o After vai mostrar o que acontece momentos depois dessa cena do meio. Então é como se fosse uma linha do tempo aqui. Né? Você tem o primeiro acontecimento, o segundo acontecimento, que é o mais conhecido, e o que acontece depois. Tá? E no vice-versa, você vai ter uma noção da parte de trás dessa carta. Né? Então vai ser bem interessante, porque você vai estar vendo aqui a parte, você olhando para o arcano, e aqui você está vendo para onde o arcano está olhando. Então vai ser bem interessante, né, para a gente conseguir estudar. E isso daqui é uma das formas também que a gente tem de estudar com esses baralhos, né? Então normalmente a gente coloca as 4 cartas e a gente faz anotações, né, tentando tirar as conclusões. A visão que eu vou dar aqui é a minha visão, tá? Então assim, não é a visão de quem idealizou os baralhos. Eu vou dar a minha visão aqui do que eu tô vendo, né? E aí vocês também podem estar vendo outras coisas, então deixa aqui nos comentários o que você enxergou, o que você acha de cada carta também aqui. Faça a sua contribuição também, porque esse canal também foi feito para a gente contribuir uns com os outros, né? E a gente formar uma grande comunidade de estudiosos aí também de tarô, né? Então vamos em frente, certo? Então vamos começar. A primeira carta que a gente tem é o Louco. Né? Então, aqui nós vemos a linha do tempo dos acontecimentos da carta do Louco, né? O que acontece antes, a própria carta e o que acontece depois. E a gente tem uma visão por trás da carta do Louco. Né? Então a gente vê o Louco por trás, o que ele está enxergando, o que ele está vendo. Então, eu vou dar aqui a minha visão, né? Das coisas que eu acho. Não quer dizer que é regra, tá, gente? Assim, eu tô dando a minha visão, vocês podem concordar, podem discordar, podem acrescentar coisas, né? Nos comentários aqui, coisas que vocês também viram, né? Ou interpretariam. Então vamos lá. Na carta do Louco, é o tradicional, né? Assim, ele tá à beira de um abismo, com esse varão, com todo o conhecimento dele aqui dentro dessa trouxinha. Né? Ele está carregando uma flor e tem sempre um cachorrinho ou um animal, né? Dependendo do baralho, pode ser outro animal.
tentando avisar ele que ele vai cair do precipício, né? Pra ele prestar atenção, ele tá todo distraído, olhando pro céu e não tá vendo o abismo, né? E aí, momentos antes, na verdade, ele estava num campo florido, né, colhendo essas flores, ele estava prestando atenção no chão, ele não estava tão distraído assim, né? O cachorro estava guiando ele, né? Ele estava indo atrás do cachorro, mesmo sem perceber, sem olhar muito pro cachorro, né? E aí ele chega nessa situação e depois ele acaba caindo mesmo do precipício, né? A gente normalmente interpreta que ele acaba se jogando do precipício, né? Porque ele enfrenta os medos dele, né? E tudo mais. Só que aqui ele meio que está pendurado com essa florzinha aqui, cheirando a florzinha ainda. Então me parece que ele ainda não está dando tanta importância pro abismo, né? De alguma forma aí. Mais distraído com a beleza, né, da flor e tudo mais, mas o conhecimento dele está indo embora, né? Já aqui no vice-versa, a gente vê por que ele está tão distraído. Ele está vendo uma estrela cadente, né? E as pétalas da flor já estão até caindo ali, ele já está na iminência de se jogar ou de cair do precipício, mas ele está tão distraído com a beleza da estrela cadente, ele está tão distraído com as possibilidades, né, que estão à frente dele, que ele não se importa muito, ele não enxerga os perigos, né? E aí a gente vai para a carta do mago. Ó, aqui é a parte de trás, né, dessas duas cartas. O vice-versa não tem a parte de trás, né, e a parte de trás do meu é mais assim, do meio. E aí nós temos o mago, né? E gente, eu também não vou ficar falando de todas as cartas, todas as percepções que eu tenho, senão o vídeo fica mega longo, né? E aí, nem dividindo em dois, igual eu propus aqui no começo do vídeo, vai adiantar muita coisa, né? Então vamos seguindo, na medida que eu achar coisas interessantes, eu vou falando pra vocês, tá? O que é legal aqui, ó? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas nessa carta aqui, poucas pessoas interpretam esse cinto dele como uma cobra. Na verdade é uma cobra enrolada, né, na cintura dele. Só que aqui você vê essa cobra chegando já, né? E aqui ele está meio que consagrando cada elemento e colocando na sua mesa, né? Ele está recebendo, esses elementos estão chegando até ele. Aqui ele já está começando a fazer esse ritual, né, com todos os elementos. E aqui já está tudo, os elementos já estão flutuando, vem uma pomba, né, um pássaro branco fazer parte desse ritual, falando que meio que dando aprovação divina para ele fazer, né? E ele está começando a manipular, ele já está manipulando esses arcanos. No vice-versa é legal porque ele tem uma flor atrás dele, né? Ele está vendo um pôr do sol ou um nascer do sol, né? Não sei. Tem essa flor atrás dele e tem essa árvore da vida no casaco dele. E aqui o cajado dele também está acendendo, né? O que é bem interessante, né? Ele aponta para o céu e para a terra, né? Principalmente nessa carta aqui, falando que assim na terra como no céu, né? Ou tudo que está acima está abaixo, são vários preceitos de várias vertentes de magia, né? E aí eu achei bem interessante, né? Porque ele tem esse conhecimento nas costas dele e essa flor, né, nascendo, aí a gente tem que interpretar o que isso quer dizer, certo? Então vamos mudar. A próxima carta é a carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa é uma carta interessante porque ela é o mistério, né? Ela é a bruxa do tarô, né? Então ela tem todo esse ar de mistério, ela sempre está escondendo alguma coisa atrás desse tecidinho aqui que está atrás do corpo dela, né? E a gente nunca tem a opção de ver o que está ali dentro, né?
E aí essa carta não muda muita coisa, né, no antes e no depois, porque aqui ela tá com duas chaves na mão, que é meio a chave de todos os segredos, né? Inclusive os católicos vão identificar bem essas duas chaves, que é as duas chaves que aparecem nessa, que são as duas chaves que aparecem nesse tarô aqui também. E aqui vem uma coruja e pousa e coroa ela. Então assim, a coruja é símbolo de sabedoria, né? Então ela está sendo coroada com sabedoria. E ela tem essa permissão, a chave de todos os segredos. Esse pergaminho está meio que pegando fogo, né, aqui na mão dela, então ela está agindo, né, está transformando esse conhecimento em alguma coisa. No meio é a clássica, né, então essa parece um pouco de água aqui, o vestido dela, né, o manto dela. As chaves já não estão aqui porque ela colocou as chaves lá atrás, né? E aqui ela volta a pegar as chaves de novo. Para mostrar todo esse conhecimento que ela tem, né? E mostrar que ela tem domínio sobre esse conhecimento. Mas não tem muita diferença daqui não. Ela sempre vai ficar aqui estática. É uma carta estática, né? Então é uma carta que a pessoa normalmente fica parada, esperando as coisas acontecerem, né? E aqui atrás tem o símbolo de uma deusa aqui atrás, né? Tem dois fogos diferentes, um vermelho e um azul. Tem esse spot de luz aqui no meio, né? Então tem as duas chaves ali posicionadas atrás. Então são cartas bem interessantes. A Imperatriz também é uma carta que não muda muita coisa. Nessa carta do meio ela é símbolo de fertilidade, né, de feminilidade, maternidade. Ela é símbolo de tudo que cresce no mundo, né, de amor materno. Então, aqui, por exemplo, ela já está com 2 filhos no antes, né? Então ela está aqui interagindo com os 2 filhos dela, sendo a mãezona do baralho, né? E ela está em paz porque tem uma pomba branca em cima da cabeça dela, né? Ela tem essa aprovação divina para fazer isso. E ela está no meio desse campo, ela está com o cetro dela para baixo, então ela está meio que descansando das obrigações dela para interagir com os filhos, né? E aí ela chega nessa posição e depois com o cetro dela ainda mais alto, né? Ela faz as coisas se reproduzirem, né? Porque a gente tem um cisne aqui com vários filhotes, né? Pássaros menores aqui. Ela tem a mão sobre o ventre, né? Isso também tem outro simbolismo, tal. E é uma carta bem interessante, né? Porque por ser uma carta de fertilidade, aqui ela está exercendo a fertilidade. Aqui é a esperança da fertilidade, né? De ela estar manipulando aquela energia para fazer a coisa acontecer. Aqui ela já fez acontecer, né? O cisne já deu a luz, ela está no ápice da sua sabedoria, da sua energia, né? Já aqui no vice-versa, a gente vê que tem uma caveira aqui embaixo. A gente vê que por trás do escudo dela tem 6 estrelas. A gente vê um pássaro voando, né? A gente vê uma letra hebraica atrás do trono dela. A gente vê uma grande árvore lá no fundo da paisagem. E o que essa carta pode estar nos dizendo? Que para ela conseguir fazer as coisas frutificarem, para as coisas crescerem, alguma coisa teve que morrer para nutrir essa terra. Né? Então ela meio que mostra que mesmo ela sendo uma deusa, talvez assim, de crescimento, de abundância, alguma coisa ela teve que fazer para que isso acontecesse, né? Ela teve que matar algum animal, alguém teve que morrer, alguma coisa teve que ser sacrificada, né? E ela sempre observa aquele carvalho lá no fundo, que é símbolo de vida duradoura, né? De prosperidade, de boa saúde, né? Então ela está sempre observando essa árvore como
forma de observar a ancestralidade dela, né? Então é uma carta bem interessante também. Já o Imperador, nesse primeiro aqui ele está de pé, com o cetro apontando meio que para frente, né? E essa ovelha, esse carneiro atrás nas costas, carregando esse carneiro jovem, é um filhotinho, né, de carneiro. Então ele meio que está nessa... que é um símbolo de masculinidade também, né? Então ele está meio que na iminência da masculinidade dele, no ápice da força e da virilidade. E aí ele vem, senta no trono dele, já não temos carneiros aqui, e ele observa, né, meio que pronto para qualquer tipo de batalha que for necessária, mas ele fica sempre observando, fazendo as estratégias para o reinado dele, né? Na próxima carta, o carneiro já cresceu, já está forte, já está maduro, símbolo de maturidade masculina, né? De poder masculino. E aqui no vice-versa ele tem alguns símbolos interessantes também. Ele tem duas luas, entre aspas, tá? Invertidas da triluna, né? Porque a triluna, na verdade, essas duas luas são de outros lugares, né? A gente tem um sol, um símbolo de Vênus, um cubo e uma tocha acesa. O cubo essa carta é uma carta muito de coisas terrenas, né? De terra, é o quadrado, é o cubo, né? Então são símbolos de você aterrar os assuntos, né? E trazer os assuntos todos para a terra. Então eu achei bem interessante essas cartas aqui também. Já o Hierofante é uma carta interessante porque o Hierofante é sempre o guru, o papa, o líder, o guia, né? Espiritual, né? Aquela pessoa que você vai para se aconselhar, tanto que é a primeira carta que tem pessoas na carta, né? Além dele. Aqui ele está sendo coroado, tem duas mãos trazendo essa coroa para ele, então ele está ganhando esse poder de ser o nome de Deus na Terra, né, de ter essa responsabilidade de orientar as pessoas. Então aqui ele está recebendo isso e as pessoas estão vendo ele ser coroado. Aqui no meio ele já está exercendo, né, então ele aponta para o céu mostrando, abençoando essas duas pessoas e mostrando que ele tem essa ligação com o divino. E aqui ele já abre o livro, né, mostrando que ele está pautando a orientação dele e o julgamento dele baseado em algum conhecimento que ele já tenha, que não está sendo simplesmente em vão, ou que ele está dando a opinião dele. Não, ele está embasando o conhecimento dele. Já aqui a gente tem um tetragramatron, que é essa estrela, né, atrás do trono dele, né? A gente tem uma deusa Vênus aqui atrás também, uma representação da deusa Vênus, né? A gente tem uma maçã cortada, a gente tem uma criança brincando com uma chave. Então ele tem meio que esse julgamento, né? Aqui são todos os... Mais ou menos eu encaro isso como uma representação dos poderes dele, né? Um poder de ser talvez aqui o mais honesto possível, né, na manipulação desses segredos. Então ele vai manter os segredos, ele vai ser honesto, ele vai falar o que ele realmente pensa, né, tal. Ele vai tratar dos pecados, que tem a maçã aqui dividida, né, seja os pecados do homem ou da mulher. E ele também pode ser um representante de abençoar a feminilidade no sentido de fazer batismos, de trazer um pouco de esperança, um pouco de fertilidade, talvez, né, também.
Então ele tem um pouco dessa característica, um pouco mais do feminino ali, escondidinho, mas ele tem essa parte de acolher, que é uma coisa muito mais feminina, né? Porque ele não é uma pessoa de guerra, uma pessoa que sai para lutar. Ele é uma pessoa que vai acolher os refugiados da guerra na igreja, por exemplo, né? Então é uma simbologia bacana, ele tem essas características femininas, né, de acolhimento e tudo mais. Então a deusa Vênus ali acho que representa um pouco disso também. Aí chegamos nos amantes, ou enamorados. Bom, aqui é bem uma representação de Adão e Eva nesse baralho, né? Então a gente tem aqui Adão encontrando Eva, né, e ajudando ela a se levantar, né, depois que ela foi criada, e o anjo ali observando, né, e dando o aval todo dele, orientando e tudo mais, né. Aqui eles recebem essa bênção desse anjo, né, e eles resolvem seguir a vida juntos, que é mais ou menos o significado dessa carta também, de você fazer escolhas do coração, né, e tudo mais. Aqui no After, aí a Eva já está dando a maçã pro Adão, e eles vão sofrer essa justiça divina, né, por comer o fruto proibido. A cobra está aqui embaixo já indo embora, deixando eles para sofrer as consequências. Já aqui eu achei bem alquímico assim a carta do vice-versa nessa versão aqui, né? A gente tem a árvore pegando fogo, a gente tem a árvore com a serpente, igual a gente tem aqui também, né? A gente não vê o anjo, porque o anjo na verdade está para cá, para trás da carta, né? Mas nós vemos dois símbolos, a dualidade, né? O homem, a mulher, o bem e o mal. A gente vê todas essas representações, né, de dualidades. E a gente tem essa estrela de 6 pontas, como símbolo, eu acho que é Mercúrio, que tem aqui no meio, se eu não me engano é Mercúrio, que é um símbolo bem alquímico também, né? E essa estrela de 6 pontas é a estrela que origina todos os 4 elementos, né? Todos os símbolos dos 4 elementos. Então, aqui é como se eles estivessem consumando o amor deles, né? Olhando esses símbolos, tendo a orientação de consumar esse amor, mas tendo em vista que são duas pessoas diferentes, que existe essa individualidade, né? Agora aqui na carta do carro, que é uma carta de movimento, uma carta de ação, de prosperidade, de ir para frente nos projetos. No Before, esse homem está subindo, né, nesse carro ainda, então ele está na iminência de fazer a ação de ir para frente, né, de fazer o carro andar. Aqui ele já está guiando o carro, né? Mas ele precisa ter esse controle porque ele não tem rédeas, né, dessa carroça. Mas ele tem esses 2 leões, essas 2 esfinges, né, que estão aqui para guiá-lo, mas ele precisa ter total controle tanto do mental quanto do emocional para que os 2 vão para o mesmo lugar, porque senão ele não consegue andar, né? Os 2 precisam ir para o mesmo sentido para que o carro ande. E aqui ele põe a mão nesse colar, nesse símbolo dele, que é um quadrado, e ele aponta para a direção para onde ele quer ir, e as esfinges vão para aquele lugar, né? Então aqui ele tem total controle de comando sobre o carro. Aqui ele ainda está tentando ver como é que ele vai fazer, né? Mas aqui ele já tem total controle. E aqui a gente vê a parte de trás, né? A gente vê o símbolo de câncer nas costas dele. A gente vê que ele está segurando, na verdade, um caduceu. E essa estrada dele é bem mais lúdica, bem mais divina
e essas pedrinhas, esses tijolos vão se desfazendo, né, como se não tivesse volta essa tomada de decisão que ele está tomando aqui. Então achei bem interessante, dá para analisar bem mais a fundo, tá, gente? Mas assim, eu vou fazer bem por cima, mais para vocês conhecerem mesmo os baralhos. Agora o meu arcano, que é a força. Eu já tinha mostrado, né, a força desses baralhos aqui, mas aqui você consegue ver o geral, né? Aqui ela está trazendo uma coroa de flores para tentar domar esse leão, né? Tentar talvez se proteger ou distrair esse leão com beleza, né? Aqui ela já está domando o leão, então ela está tentando tomar cuidado para não ser mordida, né? Ela está tentando dominar porque o leão é o instinto dela, né? Ela está tomando todos os cuidados possíveis para não ser mordida, para ele entender que é amigo e tudo mais, né? Para eles entrarem num consenso ali de um não atacar o outro e tal. E aqui eles já estão totalmente entregues um ao outro, né? Eles já são mega amigos. E ela está em total controle do instinto dela, né? E aqui no vice-versa, ela na verdade a gente vê que ela está observando um demônio, né? Que pode ser o medo, pode ser as dificuldades, então ela está tentando ali criar um pouco de coragem, porque o leão também é símbolo de coragem, né? Está tentando criar essa coragem para enfrentar todos os medos dela, todos os demônios dela. E que já estão ali acontecendo, né? Porque eles já estão ali na frente dela, cobrando uma atitude dela. Agora o eremita. Bom, o eremita, ele tem essa carta que ele está no topo de uma montanha, né? Sozinho, segurando esse cajado, e ele tem uma lanterna com uma estrela dentro, né? Que é símbolo do conhecimento dele, da sabedoria dele. Aqui mostra ele colhendo essa estrela do céu, né? E a gente vê uma cobra aqui formando esse... parece uma ampulheta, né? Essa serpente, né? Tá parecendo um formato de uma ampulheta. Porque essa carta é uma carta de tempo, né? De coisas que demoram para acontecer, né? Então é uma carta bem temporal. E aí depois que ele colhe, ele vai para cima da montanha, né? Ele já tá aqui meio que em cima da montanha. E aí chega esse cão negro e o cajado dele se transforma na cobra, né, que é símbolo de... Eu interpreto, gente, essa carta aqui como sendo a morte dele, né, que no auge do seu conhecimento, a cobra às vezes tem uma simbologia um pouco de saúde, né, e tal. Só que tem um cão negro aqui, né? Que normalmente os cães negros têm essa conotação um pouco de cães do inferno, né? Então, os cães que vão te guiar pela noite para determinados... vão te guiar pela noite para determinados lugares, ou vão fazer a sua alma ir, né? Para um determinado lugar. Então, aqui meio que ele já está sendo guiado, né? De alguma forma. Aqui no vice-versa, a gente vê que tem mais cães ali na frente, ó, e ele está meio que observando uma figura feminina na lua, está observando esse pássaro voando. Então ele está numa posição bem contemplativa. Essa carta é uma carta bem contemplativa, né, de você observar e você mensurar o quão insignificante às vezes nós somos, né, no mundo. Então eu achei interessante. Dá pra ver mais coisa aí também, gente, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Olha, essa carta aqui não muda quase nada, né? Aqui nós temos o dia e a noite, né, a mais, e nós não temos as figuras aqui no centro, né, que a gente tem aqui. Então elas ainda não chegaram nessa carta. E aqui a gente tem meio que o destino, talvez. Porque nós temos os 4 elementos e nós temos a roda e o dia e a noite. Então nós temos todos esses ciclos de vida, ciclo de dia e noite, ciclos
da nossa vida, né, representados. E aqui já é a roda da fortuna mesmo, né, que a gente já conhece. E aqui nós temos uma outra... aqui nós temos uma cobra descendo e um Anubis, não sei, subindo. Já aqui nós temos um macaco tentando subir pelo lugar errado, né, pelo sentido errado, porque a roda está girando assim. E os dois estão subindo, na verdade, né? Então é meio que você ter um pouco do controle das mudanças repentinas que acontecem na vida, né? De você ter como resolver isso de uma forma mais tranquila. Já aqui no vice-versa, a gente vê que tem uma pessoa ali observando a roda, né? Atrás ali da roda. Então é interessante porque ela está segurando esse símbolo da morte, né? Então o ciclo também tem a ver com isso, né? Que coisas que morrem para nascerem outras, né? Então é bem interessante também. Aqui a carta da Justiça, que eu achei bem legal porque ela tem essa espada, né, e essa balança, né? Aqui ela está descansando a espada, então ela não está julgando nada, né? Mas ela está enviando uma mensagem de paz. Então ela é uma carta que sempre vai buscar a paz através do julgamento, né? Aqui ela está julgando já com a espada para cima, e aqui são as pessoas como se diz, ela não tem a tendência de beneficiar ninguém, porque a gente tem aqui um pobre e um rei, né, sendo julgados por ela igualmente, né? Então eu achei bem interessante essa carta. Aqui ela meio que está lá sentada no trono dela, a gente está atrás do trono dela, e tanto a espada quanto a balança dela estão descansando aqui atrás, e tem uma borboleta voando, né? Então ela meio que está em transformação, né? Na verdade aqui a gente vê que como aqui tem uma balança escondidinha aqui atrás, ó, que é a balança que ela está segurando lá na frente e a ponta da espada lá, ela tem outra espada e outra balança, né, reserva ali atrás, que vão ser de transformação, de vida, né? Então ela tem sempre essa ideia de que nunca vai falhar. Se falhar, ela tem como fazer uma reposição do instrumento para que ela possa continuar julgando, né? Então achei bem interessante. Agora o pendurado ou enforcado. Bom, aqui nós vemos dois corvos, né? Um pouco antes, ele está meio que acabou de ser pendurado, né? Ele está numa posição bem desconfortável, ainda aprendendo a lidar com essa situação, né? Aqui ele já aprende um pouco a lidar com essa situação, então ele já fica numa posição mais confortável, entre aspas, né? Ele já começa a observar melhor e ter os insights dele para a resolução dos problemas dele. E aqui já vem uma mulher ajudá-lo, né? Dar água para ele, dar alimento. Então aqui ele está numa posição que ele já está ali um pouco que de bom grado, entre aspas, né? Porque ele meio que se colocou nessa situação, né? E ele não está sendo enforcado de fato, ele está preso pelo pé, né? Então ele precisa ter esse insight, mas ele começa a ter ajuda, né, para entender melhor essa situação. Ele começa a ter uma visão de fora para conseguir enxergar todos os pontos de vista da situação para ele sair desse problema. E aqui a gente vê que ele está sendo observado por duas pessoas e tem uma cobra prestes a mordê-lo. A gente tem uma pequena foice aqui do lado. É uma carta bem interessante. A gente vê que ele está com as mãos amarradas atrás, então ele não tem como agir nessa situação, mas ele está sofrendo o julgamento de outras pessoas e ele está na iminência de ser atacado, né, de ser ferido, de
perdeu um pouco da saúde, talvez até mental, nessa situação toda. E agora nós temos a morte, que é a carta que quando sai o povo já entra em desespero. Mas não é para entrar em desespero não, gente. A carta da morte é uma carta super boa, se você souber olhar para ela com os olhos que precisa, né? Então vamos lá. Aqui na carta da morte a gente vê sempre uma figura de uma caveira, né? Sempre montada num cavalo, vindo e trazendo morte e transformação para qualquer tipo de pessoa, né? A gente vê aqui um sacerdote, a gente vê uma criança, a gente vê uma mulher, e ela vem trazer esse momento de virada na vida das pessoas, né? Antes aqui a gente vê que ela está num cemitério, talvez coletando esse poder, né? Porque a gente tem umas chamas azuis, né? Aqui no cemitério e tal. Tá de noite, então ela tá meio que tá se preparando para fazer essa mudança. Então ela tá enterrando os mortos, né? Para que ela finalize de vez esse círculo e comece um círculo novo, que daí o sol já nasceu, o sacerdote já foi, né, morreu, então ela cortou aquilo que não estava fazendo bem, e quem sobreviveu, que é a mulher, a criança também morreu, e quem sobreviveu, que é a mulher, na verdade precisava se livrar dessas outras coisas para ela conseguir renascer de alguma forma, né? E aqui eu achei muito estranha essa carta, gente, porque tem aqui um símbolo de morte, que é a caveira, como um corvo. Aí tem dois homens com duas flores diferentes, um com uma flor de lótus e um outro com um lírio, eu acho. Tem uma mulher dançando lá no fundo com o sol. A flor, esse cara que está com um crânio e uma flor de lótus, normalmente tem a ver. A flor de lótus nasce no lodo, né? Então pode ser a pessoa vendo beleza numa coisa que já morreu e deixando isso ir embora. E aqui é o cara recebendo essa dádiva, saindo em paz, né, com essa dádiva para iniciar um novo ciclo, né? E ali tem uma mulher festejando já, talvez, dançando para o sol, e mostrando que uma nova coisa surgiu, um novo acontecimento surgiu, e que veio para... E ela só surgiu porque algo deu espaço, né? E aí nós temos a temperança. A temperança é do autocontrole, do controle emocional, né? Ela está segurando esses dois jarros e temperando, né, a água. Tem um sol nascendo ou se pondo lá no fundo. Ela está meio que num pântano, com um pé na terra, um pé na água, né? É um anjo. Aqui ela está com os pés todos na água e coletando essa água que ela vai temperar, né? Achei interessante. Então ela ainda está coletando essas informações para tentar entrar num acordo ali e tentar entrar nesse equilíbrio, né? Porque é uma carta de equilíbrio. E aqui ela já definiu alguma coisa, uma das duas opções já não serve mais para ela, então ela despeja e deixa ir embora também, né? Mas ela dá mais atenção para outra coisa que trouxe paz também para ela, né? Então achei interessante. No vice-versa, a gente tem uma águia e um leão atrás, e ela vê como se fosse um portal lá na frente, né, enquanto ela está temperando essa água. E eu acho que é interessante porque você precisa meio que de coragem e de visão para você conseguir entrar nesse consenso, né? Porque não é uma situação fácil normalmente, né? Então você entra em conflitos, você quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem toda uma questão aí por trás.
Então você precisa ter esse embasamento de visão das coisas e de coragem, de força para enfrentar essa decisão, né? E não ficar o resto da vida temperando essa água, né? Para você chegar em algum lugar e entrar num outro lugar, né? Então achei bem interessante. Agora nós temos outra carta temida do baralho, que é o diabo. O povo tem medo do diabo. O diabo nada mais é do que você enfrentar os vícios, né? Aquelas coisas que te prendem, seus vícios, pessoas que influenciam na sua vida, né? Então, mas é meio que você permitindo isso, né? Porque eles têm essas correntes no pescoço, mas a corrente está tão larga que se eles quisessem ir embora, eles iam. É confortável para eles, de certa forma, né? Aqui meio que mostra no antes eles sendo presos e trazidos para esse lugar, né? E aqui eles estão tão ok com a situação que eles já estão se amando e vivendo meio síndrome de Estocolmo, né? Já estão vivendo a vida deles, já estão meio que transando aqui já, né, na carta, se beijando, se amando. E os outros demônios todos vieram para ver. Então, assim, a pessoa se entregou mesmo ao vício aqui, né? Que estava sob a influência, né, desse demônio. Preferiu não ir embora e se entregar ao vício. Aqui a gente tem 5 velas, um pentagrama invertido, que são as coisas terrenas, né? O pentagrama invertido é um símbolo de que você de terra, né? De enterrar de aterrar e enterrar as coisas, né? De trazer para a terra. Tem uma flor de lótus também aqui, que está nascendo no lodo, né? Tem umas coisas pegando fogo. Então são símbolos bem interessantes para ver no verso dessa carta também. Agora, essa é a carta que devia ser temida no baralho. Então vamos lá, a carta da torre. A carta das mudanças repentinas, carta da saída do conforto, da zona de conforto, carta de destruição, né? É uma carta bem ruim na maior parte das vezes que ela sai. Aqui as pessoas estão peregrinando para essa torre, mesmo sobre a tempestade, então elas estão confiando muito nessa torre, né? Até o momento que esse raio cai e destrói a torre e já manda todo mundo pelos ares. E depois que as pessoas caem, meio que um outro raio vem, atinge essa torre, quebra ela no meio e destrói completamente a torre. Aqui só destruiu o topo e tacou fogo, né, na coisa, e aqui tem uns morcegos voando e tal. E aqui tem 2 esfinges. E essa torre aqui, o raio veio e quebrou essa máscara, né? Então talvez as pessoas... essa carta tem muito a ver com ilusão também de estar num lugar seguro, mas que não é seguro, né? E de você confiar demais nas coisas e de repente você perde aquilo e fica meio sem chão, porque você não tinha um plano B, né? Então eu achei interessante essa carta aqui também. Agora a estrela. Bom, a estrela também ela tem aqui um pé na água, um pé na terra, e ela joga, né, esse conteúdo dos jarros dela, tanto na água quanto na terra. Ela tem 7 estrelas brancas e uma estrela grande amarela no meio. Aqui ela está chegando com esse pássaro, né, e os 2 jarros para fazer toda essa... se desfazer, né, de todos os sentimentos que ela está carregando a mais, todo o peso em excesso, né, que ela está carregando. Então é uma carta bem interessante. Aqui ela vê a oportunidade de se despejar disso, né? Aqui ela estava analisando ainda, estava tentando ainda carregar. Aqui ela já começa a se desfazer de algumas coisas.
Já nessa carta aqui, ela já tá até se banhando naquilo, né? Porque ela já resolveu, ela já sabe tudo, ela já tá ciente de todas as coisas que ela precisa pensar, ela se entregou ao emocional, né? Que ela tá tomando banho na água. Esse pássaro que estava aqui já saiu em voo, então ela já tem toda essa esperança, ela está indo atrás das esperanças dela, né? Porque é uma carta de esperança. E ela segue em frente, né? Depois com esse pássaro aqui, que mostra esse movimento, né? Então ela está meio que se preparando mesmo, deixando só o que ela realmente vai precisar para essa jornada até a estrela. Aqui ela veio uma figura de um homem, né? Achei meio estranha essa carta, sei lá. Tem uma rosa aqui, tem uma chuva de meteoros ou de estrelas, né? Que eu achei até interessante, mas sei lá, achei meio estranha essa carta. Não entendi muito bem porque que ela está vendo isso, né? Mas é uma questão aí de estudar também. Temos a Lua, que as figuras estão chegando aqui e esse eclipse está jogando essa luz sobre os seres, né, e fazendo essas alterações. Normalmente os eclipses têm uma energia, né, e que traz algumas alterações para a nossa energia aqui na Terra. Aqui estão todos observando esse eclipse e aqui uma pessoa chega, né, a pessoa que foi anunciada acaba chegando e é alertado, né, por essas pessoas, por esses animais que estão aqui junto. Achei uma carta razoável, uma carta normalmente que você não sabe o que está acontecendo, né? Uma carta da noite, uma carta de ilusões. Então pode ser que essa pessoa nem esteja aqui, na verdade. Aqui tem uma mulher se banhando. Tá tendo o eclipse ainda lá. Ela tá de costas pro eclipse, ela nem tá vendo o eclipse, né? Achei interessante isso. Ela tem as duas torres aqui, né, também atrás, mas ela tem algo brilhante numa mão e uma tigela com um líquido verde na outra mão. Não entendi muito bem o que quer dizer isso aqui não, gente. Vou ser bem sincero, não gostei muito dessa carta não. Achei que fugiu muito do significado. O Sol. Aqui essa criança está sendo arrebatada, né, pelo sol, pela luz, pelo divino, pela alegria, né? Ela está nesse êxtase. Aqui ele chega realmente no êxtase, né? Ele sai cavalgando pelo campo, feliz, né, com esse sentimento de vitória. E aqui algumas cartas vêm com duas crianças. Essa daqui eles trazem as duas crianças só no after. E essas crianças já estão aprontando. O sol já não está tão feliz não. E essas crianças estão meio que aprontando. Já estão perdendo muito tempo comemorando as coisas, né, e deixando os afazeres para trás. O cavalo já foi embora. E aqui por trás nós vemos que tem uma muralha, que essa pessoa na verdade ela está presa ali. E o sol, e a gente vê que na verdade é inverno. Então esse sol ele trouxe um calorzinho, né? Tipo aquele calorzinho no coração, né? E uma esperança de que vai sair, né, desse lugar talvez. Ele consegue enxergar melhor as dificuldades dele, que são essas muralhas, né? Só que ele vê que não é uma coisa intransponível, né? Então ele consegue, com a luz, ele consegue ter ideias e conseguir resolver os problemas. E aí nós temos o julgamento, que aqui as pessoas ainda estão dentro dos caixões e mortas, né? E aí esse anjo chega com a corneta. Quando ele toca a corneta, as pessoas ressuscitam, que é bem legal ter uma família de pessoas aqui, né?
E aqui, as pessoas que realmente foram boas, as pessoas que realmente merecem os céus, entre aspas, né, vão em direção ao céu, e as pessoas que não foram merecedoras morrem definitivamente. Né? Elas não vão ter essa graça de ir para o céu. Aqui achei interessante que essas 3 pessoas se levantaram. Tem essa grande águia lá no fundo, né? Então a mulher tem um ovo, o homem tem um crânio nas mãos. E a gente vê a visão dessas pessoas que se levantaram, né? Porque aqui a gente vê eles de costas. Achei interessante. E a última carta dos arcanos maiores, que é a carta do mundo, que nós temos essa... O que eu achei interessante aqui na carta do mundo, já logo de cara? Aqui a gente vê uma pessoa só, aqui a gente vê 2. Normalmente essa pessoa que a gente vê na carta do mundo, ela é um hermafrodita. Então normalmente ele tem seios, mas tem órgãos genitais masculinos, né? Então tem essa questão, normalmente, que é tratada. E aqui a gente vê que tem 2 figuras, um homem e uma mulher. Então é como se essas 2 figuras se unissem numa figura só e virassem o mundo, que é a totalidade, né, das coisas. Eu achei bem interessante. Aqui nós temos figuras que representam os 4 elementos, né? Figuras animais. E aqui já mudou para as figuras tradicionais do baralho. E não mudou muita coisa também, né? Achei interessante, mas achei meio interessante, mas meio estranho, sei lá. Achei pouca coisa, acho que podia ter mudado mais. E aqui na parte do vice-versa a gente vê por trás, né? A gente vê que essa pessoa está vendo como se fosse um portal mesmo, né? Essa Ouroboros aqui, que é mesmo uma cobra mordendo o próprio rabo. E a gente tem uma vela, não sei se apagada e uma acesa, né? Ela está envolto nesse manto também. E indo para esse mundo através de um portal. Então achei até interessante essa carta. Bom, os arcanos maiores a gente encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, né? E mais pra frente, talvez nessa semana ainda ou na outra, eu lanço os arcanos menores desses 4 baralhos também para vocês verem, nem que seja só mostrando mesmo, sem muitas explicações. Espero que vocês tenham gostado. Esses 4 baralhos são bem legais para estudar, então é mais ou menos assim que a gente faz o estudo com esses 4. Pelo menos é a forma como eu faço, né? Eu dei uma explicação bem por cima aí para vocês, mas dá para estudar muita coisa, dá para ler os livrinhos e entender qual foi a visão do artista, né, quando ele fez esses baralhos e tal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na continuação desse vídeo, ou, se não for agora, no próximo vídeo. Então, até mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo, e te espero no próximo vídeo. Até mais.